Respondendo a sua pergunta, o irmão Leandro, né? Se Eva comeu do fruto, né? Ela foi enganada e caiu em transgressão. E o irmão diz que tem alguém que diz que o pecado Deus cobrou de Adão, né? Tá isso que o irmão está dizendo? Está corretíssimo isso aí. Está corretíssimo isso aí, irmão Leandro. Correto. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Vamos fazer a leitura que o irmão vai entender bem, ó. Olha lá. Vamos ler aqui, ó. Eu preciso entender bem. Foi assim, ó. Deus deu a ordem para Adão. De toda a árvore comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Certo? Por quê? Porque Deus é a cabeça, é a autoridade sobre Cristo, Cristo é a autoridade sobre o homem. E o homem é que é a autoridade sobre a sua mulher, correto? O que aconteceu? Tá? Eva foi lá, foi enganada, caiu em transgressão. A serpente enganou, ela caiu em transgressão, ela foi enganada. Presta atenção nessa palavra, ela foi enganada, diz a palavra, e caiu em transgressão. Bom, tudo bem. Só que o que aconteceu? Ela levou o fruto e também deu ao seu marido e ele comeu, certo? Então, se entender, ele comeu conscientemente. Adão não foi enganado. Entendeu, bom Leandro? Eles estão corretos na explicação. O pecado entrou pelo Adão. Deus cobra do homem. Porque a mulher foi enganada e caiu em transgressão. A mulher é o vaso mais fraco. Porque o homem é que é a imagem. Deus fez ele segundo a sua imagem e semelhança. A mulher foi tirada do varão. Entendeu, irmão Leandro? Ela é a parte mais fraca. Tá? É uma escala. Deus, Cristo, o homem e a mulher. Certo? Então, ficou assim, a mulher caiu, ela foi enganada. Olha a palavra, ela foi enganada e caiu em transgressão, tá? Bom, mas se ela viesse dar o fruto para Adão, Adão falava: "Não, eu não vou comer". Não, mas não. Ela deu para ele, ele aceitou de livre e espontânea vontade, ele comeu. Você entendeu? Então o pecado ficou responsabilidade do homem, que a ordem foi dada para o homem. Deus, irmão, cobra do homem. Você entendeu? Por isso que lá fala: quem não governar a sua casa, governará a igreja de Deus. Está vendo? Lá fala. Para uma pessoa ter um chamado, para ter uma ocupação na igreja, no ministério, lá fala: se aquele que não cuida da sua própria casa, não tem domínio na sua casa, porventura ele vai cuidar da casa, da obra de Deus? Então, o primeiro sinal foi o caso. Adão, a mulher caiu em transgressão. Ela foi enganada e caiu. Só que ele não precisava ter comido do fruto, mas ele comeu. Então, por isso é que Deus cobrou o pecado dele. A responsabilidade era de Adão. Deus cobrou dele. Então ficou assim, né? Eva, por ter sido enganada e comeu do fruto, ela teve a paga dela. Não é verdade? Que com dor terá filho, tá? A partir de agora, você vai ser submissa ao varão. Tá vendo? Eles tinham os direitos iguais lá no Jardim do Éden, né? Não tinha a mulher não era submissa ao homem, não tinha, porque não tinha pecado. Mas depois do pecado, aí falou assim: a partir de agora, o teu desejo, as tuas vontades, tudo que você fizer, na verdade, será para o teu marido. Você fala com ele primeiro. Ele é a tua autoridade agora. O teu desejo será para ele e o teu marido te dominará. A partir de agora ele te dominará. Tá certo, irmão Leandro? Então essa história de eh, que tem machismo, né? Que a mulher é igual ao homem, não, não é. Não adianta que não é. Não adianta, não mudou nada.
Deus, Cristo, o homem e a mulher. Essa hierarquia existe. Isso aí não tem como tirar. Isso aí está escrito, não tem. Você entendeu? Então, essa parte eu não concordo, não, que as mulheres têm os direitos iguais, que é igual ao homem, não, não é. A mulher, a Bíblia sempre fala que ela é o vaso mais fraco. Não adianta, tá? Que nós temos que coabitar com ela com entendimento, até porque nossa oração não seja impedida, considerando ela como o vaso mais fraco. A mulher é o vaso mais fraco. Por isso que mulher não pode ser pastora, não pode exercer autoridade na igreja. Mulher é uma companheira no evangelho para anunciar, para trabalhar, para ajudar, mas como o ensino da palavra, uma pessoa com autoridade colocada ali no ministério na igreja para estar na frente de um povo, não. Mulher não pode. Pela palavra não pode. Então ela não é igual ao homem, não adianta. Mas falar que é igual ao homem, não, nunca vai ser. Nunca vai ser. Isso aí eu não concordo, isso aí, tá? Mas o assunto aqui, o que eles explicaram aí, que realmente o pecado veio, Deus cobrou de Adão, né? Se foi Eva que comeu do fruto, sim, que a responsabilidade estava em Adão. Deus deu a ordem para Adão. Bom, vamos ler aqui para ver se o irmão consegue entender aqui, ó. Nós vamos ler aqui Romanos, capítulo 5, verso 12, 14 e 19. Vamos lá. Portanto, assim como por um só homem, portanto, assim como por um só homem, tá vendo? Entrou o homem na história, ficou nas costas do homem, de Adão. Entrou o pecado no mundo, tá vendo? Porque a responsabilidade sobre o pecado ficou em Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Entrou por um homem e passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quer dizer, a Bíblia fala do primeiro Adão, né? Foi feito alma vivente. O segundo Adão é do céu, é espírito vivificante. Primeiro o homem terreno, segundo o homem do céu. Por isso que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por isso que veio o Verbo e se encarnou, tá? Como o primeiro homem errou, o segundo homem veio perfeito. Entendeu, irmão Leandro? É figura, por isso que aqui fala, o qual prefigura aquele que havia de vir, que é Cristo. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça e a misericórdia de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Está vendo, com Leandro? Foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, que é Adão, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a condenação para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um homem, pela transgressão, pecado de um homem, e por meio de um só homem reinou a morte espiritual e física também, muito mais o que recebe a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem também, a saber, quem é? Jesus Cristo. Por isso que fala lá que ele leva o título de Filho do Homem, né? Ele é o homem, 100% homem, 100% Deus, né? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato e justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de só um homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só
homem, que é Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Romanos 5, 12, 14 e 19. Entendeu, meu Leandro? Tá? Então concordo, sim, tá? Estão explicando correto. Da mesma sorte, agora vai falar das mulheres, da mesma sorte, nós vamos ler aqui agora, 1 Timóteo 2, 9 e 1, 4, tá? Da mesma sorte que as mulheres se vistam em trajes decentes, se ataviem com simplicidade, com bom juízo, com bom senso, não com grandes cabeleiras, frisada, com vaidade, com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, né? Não, mas que ela se vista na simplicidade com boas obras, como é próprio as mulheres fazerem, que se professam em ser piedosas e servir a Deus, tá vendo? E também vem aqui, e uma mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, tá vendo, irmão Leandro? Olha a palavra, submissão, ser submissa ao varão. Então a mulher não é igual, não. Não é que nós quer fazer as mulheres escravas, não, é que espiritualmente falando, aí no mundo, por exemplo, as mulheres diz que teve um grande avanço, né? O movimento feminista, elas estão ganhando campo, tá? As mulheres do mundo, porém elas estão fora das escrituras, né? As mulheres das escrituras elas permanecem, tá? Sempre submissa aos varões. Essa aí é a doutrina apostólica, é bíblica, isso aí não tem como tirar. Agora, o mundo não, o mundo é diferente. Então as mulheres têm os direitos iguais no mundo, mas dentro do cristianismo permanece a hierarquia ainda. Não tem, isso não muda. Aí Paulo diz aqui, né? Então elas permaneçam com toda submissão aos varões. E também não permito que a mulher ensine, tá? Então usar a palavra do ensino, de ser pastora, é verdade, estar na frente de um povo, realizando batismo ou ensinando uma igreja, de forma alguma. Está fora. Não permito que a mulher ensine, né, e nem exerça autoridade, nem cargos de autoridade na igreja, né? Ela não exerça a autoridade de um homem, mas esteja, porém, em silêncio. Né? Silêncio quer dizer que não é silêncio de boca calada, silêncio de reverência. Tá? Sempre não sabendo que vocês são submissos aos varões. Tá? Por quê? Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Entendeu? A mulher foi tirada do varão. A mulher é a glória do homem, enquanto o homem é a glória de Deus. E tem muita diferença, irmão Leandro. Nada a ver. Então, nessa parte aí eu não concordo, não. Então diz assim, Adão, porque também, vai explicar, porque também, olha a hierarquia, primeiro foi formado Adão. Adão que Deus fez com as mãos, soprou sua narina e fez segundo a sua imagem. Depois, Eva. Eva foi depois e assim mesmo foi tirada do varão. E Adão não foi iludido, não foi enganado, né, pela serpente, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Então aqui a gente vê a diferença. A mulher foi em quem foi enganada pela serpente? A mulher, tá? A mulher. Mas quem Deus deu a ordem? A responsabilidade estava sobre Eva ou sobre Adão? Sobre Adão. Ele pegou do fruto da mão dela e comeu. Ele não foi enganado. Ele comeu por livre e espontânea vontade. Tem uma diferença. Ela foi enganada. Ele não foi enganado, não. Ele comeu de livre e espontânea vontade. Entendeu, irmão Leandro? Eles estão corretos na explicação. O pecado entrou pelo homem, não foi pela Eva, não. Eva caiu em transgressão, mas Deus cobrou do Adão. De Adão aqui, através de Adão que ficou como pecou e passou a morte a todos os homens. A morte veio pelo homem, o pecado, que é Adão. Deus cobrou dele, certo? Porque Deus é a cabeça, é a autoridade sobre Cristo, Cristo sobre o homem é responsável sobre a mulher. Entendeu? Isso aí não tem como tirar. Então diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, assim
que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, né, nele, para que não morrais. Então ela sabia também. A Eva sabia que não podia comer? Sabia. Ela sabia. Porém, Deus cobra do homem, irmão Leandro. Deus cobra do homem. O homem é o cabeça da sua casa. Quem que é o cabeça na sua casa? É o homem. Deus cobra do homem. Ele é responsável sobre a família. Então, Deus já começou certo. É sobre o homem. A mulher, ele fez uma adjutora, uma companheira. Entendeu? Ela é o vaso mais fraco. Ela é a glória do homem. Mas Deus pede conta do homem. A imagem de Deus, Deus fez o homem segundo a minha imagem e semelhança. Ele fez com a própria mão. Você entendeu? Então você pode ver que toda cobrança aqui que vem é sobre o homem. Ó. Nós vamos ler aqui que você vai ver, tá? Então, a serpente foi, enganou Eva, né? E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né, e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido. Aqui que está o problema. Ela comeu, foi lá e deu para o marido, e ele também comeu. Ele não deveria ter comido, porque ele não foi enganado. Adão não foi enganado. A Eva não enganou Adão. A Eva foi enganada pela serpente, a Bíblia diz. Mas Adão não foi enganado pela árvore. Ele comeu de consciência, de livre e espontânea vontade. Certo? Então, irmão Leandro, a explicação aí está correta, tá? Realmente, Eva caiu em transgressão, ela foi enganada, a serpente enganou Eva, mas a serpente não enganou Adão, e nem Eva também enganou Adão. Ele comeu de livre e espontânea vontade. A sua esposa chegou e deu também para o seu marido e ele comeu. Tá? Quando ele comeu, por isso que Deus cobrou de Adão. Então, o pecado Deus cobra do homem. Passou através de Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, tá bem claro, né? E passou a todos os homens. Tá certo, irmão Leandro? Então, essa é a verdade. Tá bom? Agora, quanto a igualdade das mulheres com os varões, que nem hoje esse movimento feminista, as mulheres estão conquistando, e tá, pro mundo tá uma maravilha, né? Tá tudo direitos iguais, a mulher, tudo igual aos homens. Ao mundo, pro mundo sim, tá? Mas dentro do cristianismo, dentro do evangelho, tem uma hierarquia. Não adianta, tem uma hierarquia. Ela continua, foi no passado, passou para o Novo Testamento, Paulo ensinou, enfim, né? Então as mulheres, elas são submissas e sujeitas. Inclusive, é por isso que em Coríntios, capítulo 11, 1 aos Coríntios, Paulo falou como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Aí vem o uso do véu. O uso do véu está relativo à sujeição da mulher ao marido, certo? Claro. Quero que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, quer dizer, a autoridade sobre a mulher. Aí ele fala: todo homem que ora com a cabeça coberta, com chapéu, qualquer coisa na cabeça, ele desonra Cristo, que Cristo é a sua autoridade. Ele não pode, ele é a imagem e glória de Deus. O homem não pode, certo? Tanto é que você não vê sacerdotisa no Antigo Testamento, só sacerdote, tá? Você não vê apóstola, presbítera, não existe isso, não tem. Então, por quê? Porque isso Deus reservou aos homens, por isso o homem não tem que orar com cara descoberta. Ele é a imagem e glória de Deus. Agora a mulher não. Paulo diz: agora a mulher, toda mulher que ora ou profetiza, ela tem que cobrir a sua cabeça com um véu. Hã? Com um véu. Por quê? Porque ela é glória do varão. Não pode aparecer a glória do homem. Só aparecer na igreja a glória de Deus. Por isso que é o ensino do véu é exatamente isso, irmão Leandro. Eu tenho até um vídeo explicando isso aí. Tá? Então veio, Paulo disse, né?
Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça, um sinal, tá? Um sinal de autoridade, um sinal de poderio por causa dos anjos. Por que por causa dos anjos? Porque quando ela está na igreja, certo? Quando Deus visita a serva de Deus, e ela está com um véu coberto a sua cabeça, então ela está cumprindo esse mandamento, lembrando, o véu é um sinal de submissão, é por isso. É por isso que a mulher tem que usar o véu. É para mostrar, ela lembrar, porque aí vem do pecado de Eva, saber, tá? Que ela é um vaso mais fraco. Então ela usa um véu em sinal de sujeição ao varão, tá? Sujeição ao varão. Entendeu? Se a mulher que ora sem o véu, ela desonra a sua cabeça, ela desonra o homem, ela desonra o varão, ela desonra, tá? Então, se a mulher está orando sem véu, um homem pode orar com chapéu, é isso? Se a mulher pode orar sem véu, ela está desonrando o varão. Então, o homem também pode orar com chapéu, ele está desonrando a sua cabeça. O mesmo mandamento que é para o homem, só inverteu o da mulher. O homem não pode orar com a cabeça coberta. Ele desonra Cristo. E a mulher é invertido. Se ela orar com a cabeça descoberta, ela desonra o varão. Então, eu entrei com o irmão nesse assunto do véu, porque é relativamente a mesma pergunta. Tá? Foi através do mesmo pecado de Eva, sobre a submissão, né? Então, nessa parte eu não concordo com eles, não. Tá? Agora, a parte da explicação de que o pecado veio, Deus cobrou de Adão e não de Eva, correto, tá certinho aí, viu, meu Leandro? Correto mesmo. Deus tem responsabilidade com o homem, tá? O homem é o varão, tá? É o varão. Por isso que lá no céu não vai ter anjas, né? Não vai ter sexo feminino lá. Mesmo as nossas esposas, as irmãs, lá no céu seremos todos anjos na presença de Deus. Tá bom, irmão Leandro? Deus abençoe, fica com Deus.